Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir com o nosso curso. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos falar de conservação de massa e volumes de controle. Lembrando onde estamos nesse nosso curso, nessa nossa jornada. Estamos falando de termodinâmica. Já descrevemos a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados. Agora nós vamos começar a falar sobre o prelúdio, para em seguida enunciarmos a primeira lei como para sistemas abertos. Bem, antes de fazermos qualquer coisa, então na aula de hoje nós vamos falar de conservação de massa em volumes de controle. Ora, a gente já falou da primeira lei, que é a conservação de energia, e agora a gente vai falar sobre conservação de massa. Ok? Então, o aluno que está mais ligado às partes da física moderna poderá se perguntar: poxa, mas energia e massa não é a mesma coisa? Desde que Einstein escreveu a mais famosa, mais tchucu-tchucu, mais linda equação da física, que é E de energia é igual a massa vezes uma constante, que é igual à velocidade da luz elevado ao quadrado. Segundo a teoria da relatividade, energia e massa são manifestações diferentes da mesma coisa. E para converter um em outro, eu preciso multiplicar por essa constante, que é o Czinho ao quadrado. C é uma constante, que tem módulo igual à velocidade da luz no vácuo, e pego esse número, elevo ao quadrado, e é isso que eu consigo converter energia em massa. Então, a rigor, muito a rigor, a lei de conservação de massa seria redundante, porque ela seria uma consequência da lei de conservação de energia. Isso desde que este garoto, esse menino chamado Einstein, descreveu a teoria da relatividade, que é uma das teorias mais famosas aí da física. Aqui no Brasil, quando veio ao Brasil em 1925, a Folha de São Paulo, então chamada na época Folha da Noite, fez uma série de reportagens sobre ele. Essa aqui é a capa de uma dessas reportagens, do dia 4 de maio de 1925. A visita de Einstein foi capa dessa edição, e a matéria pode ser lida aqui no banco de dados da Folha. Eles disponibilizam a matéria, ela está com a mesma grafia da época. Então, se você tem algum interesse pelo assunto, se você acha isso bacana, divertido, então pare aí um pouco e dê uma olhada. Pause o vídeo aí, que claro que eu não vou ler isso, que foge completamente ao nosso curso. Mas eu acho bacana que você se informe sobre essas curiosidades. Bem, então, desde o dia 4 de maio de 1925, nós sabemos aqui no Brasil, pelo menos através da Folha, quem só lê a Folha, não lê mais absolutamente nada, sabe que energia e massa são manifestações da mesma coisa. Porém, vamos ver o que isso significa no nosso mundo newtoniano, no nosso mundo industrial, aquele qual você vai trabalhar aí quando você se formar e for engenheiro aí. Ora, imagine aí 1 quilograma de massa de uma mistura de gasolina e ar constituído de um sistema com recipiente rígido. A combustão da mistura, né, quando eu boto fogo, entre muitas aspas, nessa mistura, a combustão vai liberar 2.900 kJ. Então, se sai energia, ele está dizendo que, olha, aqui eu tenho o meu sistema, esse sistema é um sistema que proíbe a passagem de massa e a passagem de trabalho, mas permite a saída de energia na forma de calor. Então, se eu estou perdendo, se o meu sistema perde, se dessa caixinha sai 2.900 kJ, então qual vai ser a variação de massa, já que massa e energia é a mesma coisa. Então, vamos lá, trabalho igual a zero, por quê? Porque eu não tenho movimentação de fronteira. Aqui eu tenho a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados. Esse é um sistema fechado, não permite a passagem de massa. Então, calor menos o trabalho, que é zero, vai ser igual a ΔU. Energia que sai do sistema na forma de calor é uma energia negativa. Então, esse 2.900 kJ entra negativo. Então, Q vira 2.900 kJ
menos W vira zero, é igual a ΔU. Então, a variação total de energia é de 2.900 kJ. Vamos ver o correspondente disso em massa. Então, a energia, a equação de Einstein está aqui, a energia menos 2.900 kJ, multipliquei por 10 a terceira para me livrar desse K, 10 a terceira, é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é uma constante de 2,9910 a oitava no vácuo, metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo isso, o que a gente vai encontrar? Que a massa correspondente é igual a menos 3,2.10 a menos 11 quilogramas. Olhem para esse valor e pensem, esta variação de massa negativa significa que o seu sistema perdeu massa, ele ficou com menos massa, entre aspas, ele ficou mais leve. Mas por que se ele é fechado para transferência de massa? Ah, porque saiu energia, e energia e massa é a mesma coisa. Porém, vamos ver se isso é significativo. 3,2, 10 a menos 11. É esse cara aqui, só para você ter noção, ó. 3, 6, 9, 10, 11. É 3,2 dividido por 100, mil, milhão, bilhão. Então, 3,2 dividido por 100 bilhões de quilogramas. Você acha que isso é importante? Imagine você pegar 3,2 quilogramas e dividir por 100 bilhões de pessoas. Certo? Então, obviamente, você concluiu que para a engenharia, para a sua vida industrial, lamento, mas a relatividade não é importante, ao menos não quando a gente está falando da mecânica. Ok? Então, vamos assumir uma coisa para a gente. Vamos ignorar Einstein, porque ele simplesmente não é importante para esse curso nesse momento. Então, a gente vai considerar que a massa e a energia são entidades diferentes. Então, como eu descrevi uma lei de conservação de energia, eu vou descrever uma lei de conservação de massa, apesar de sabermos que isso aqui tem todas as evidências, é uma teoria muito sólida na física, é a base da física contemporânea, e isso é fato até hoje. Todos os nossos experimentos levam a deduzir que esta expressão é verdadeira. Está aí a bomba atômica para não deixar que eu minta, né? Então, vamos ver então o que faremos para descrever uma lei de conservação de massa, independente da lei de conservação de energia. Mas vale dizer, a rigor, a lei de conservação de massa é redundante, ela é uma consequência da lei de conservação de energia. Tudo tranquilo? Esse monte de equação da relatividade foi só para você ficar feliz e achar que a matéria que você estuda é super, super moderna, mas não é. Ok? Vamos seguir. Então, para descrevermos a nossa expressão de conservação de massa, a gente vai partir de um regime de escoamento. Sempre que eu tenho escoamento fluindo, então aqui imagine essas faixas aqui em azul, são escoamentos, e eles são perturbados por um dispositivo qualquer. Então percebam que o fluido vem e depois, ao ser perturbado por esse objeto, ele representa perfis diferentes aqui, quase que caóticos ao final do dispositivo, da peça. Bem, a gente vai trabalhar por enquanto nesta região aqui, que as coisas são mais simples. Essa região para cá a gente vai trabalhar no nosso curso de mecânica dos fluidos, ok? A gente vai ter aí mais para frente aí. No nosso momento, neste momento, a gente vai falar então de regime permanente, ou seja, esse regime ele não é uma função do tempo, então perceba que o tempo está passando e essas linhas em azul continuam com o mesmo perfil, e ela tem um perfil uniforme, ou seja, ao longo da seção transversal à direção do escoamento, eu tenho pressão, velocidade e densidade constantes. Então, a velocidade em todas essas linhas em azul tem o mesmo módulo, certo?
Então é isso que a gente vai dizer agora, regime permanente, regime uniforme. Todos os nossos exercícios e deduções, agora eu vou considerar isso, então anotem aí e pensem assim. Por quê? Porque a gente vai chegar numa equação, agora, que vai ser talvez novidade, mas quando estudarmos mecânica dos fluidos, você perceberá que ela é simplesmente um caso específico de uma equação muito mais geral, que é a equação da continuidade, da qual falaremos adiante. Então, neste momento, o que deve ficar claro é regime permanente, ou seja, o tempo não é uma variável importante, o tempo não faz com que os valores do meu escoamento mude, e regime permanente, ou seja, o deslocamento vertical não altera a velocidade, a pressão e a densidade. Escoamento permanente e uniforme. Então, já que temos escoamento permanente e uniforme, o que a gente tem aqui? Olha, imagine que eu tenha o meu volume de controle, que eu desenho aqui, com a massa entrando pela seção 1 e saindo pela seção 2 do meu volume de controle. O que é o volume de controle? É o meu sistema. Só que lembra o que eu falei? Olha, quando a gente está falando de sistemas abertos, normalmente eu chamo o sistema de volume de controle. Então está aqui o meu volume de controle, o meu sistema. Entra massa, sai massa. Então, a variação da massa em relação ao tempo, dm, do volume de controle em relação ao tempo, ou seja, a variação da massa dentro do volume de controle em relação ao tempo, vai ser igual a variação da massa em função do tempo na superfície 1, menos a variação da massa em relação ao tempo na superfície 2. Ok? Bem óbvio isso. Olhem só esse videozinho. A massa que vai sobrar aqui dentro desse pote em azul é o que está entrando menos o que está saindo, ok? O que está entrando menos o que está saindo. O que está entrando menos o que está saindo. Então, como eu tenho derivada de m em relação ao tempo, a gente já conversou sobre isso em outras aulas. Eu posso melhorar essa anotação chamando isso aqui de m ponto. O que significa um ponto? Sempre no nosso curso, o ponto é a derivada dessa variável em relação a tempo. dm sobre dt é m ponto, ok? Não vai confundir isso. M é massa, é quilograma. M ponto é vazão mássica, quilograma por segundo, ok? É isso que está acontecendo aqui. Eu tenho uma vazão mássica, quanto de massa passa por segundo pela torneira ou pela tubulação. Bem, então a gente percebe que dentro do volume de controle, a taxa de variação da massa armazenada dentro dele é igual à diferença entre o fluxo de massa total entrando e o fluxo total saindo. É o que está nesse vídeo e é o que está expresso aqui em matemática. Ok? Bem, vamos pensar aqui, vamos descrever um detalhe, a gente vai voltar nessa equação já já. Vamos descrever um ponto dela. Tá aí, ó. Vamos olhar nesse mesmo volume de controle e falar, poxa, se entra uma massa, ela tem uma velocidade. Ok? Deixa ela aí, pensa nisso. Se tem uma velocidade, uma partícula que entra aqui, ela vai se deslocar ao longo do volume de controle. Ela vai deslocar uma distância, um ΔX. E distância nada mais é do que velocidade vezes tempo. Percebendo que a velocidade aqui é uma velocidade constante, ela não muda em relação ao tempo, velocidade uniforme, distância é igual a velocidade vezes tempo, lá na cinemática uniforme. Beleza. E o que é esse V? Esse V é volume, então não confunda esse V que é volume com esse V aqui que é velocidade. Então, volume é igual à área da base, do meu volume de controle, vezes a altura dele. Por que a gente descreveu isso tudo? Porque agora a gente vai dar um passo muito maneiro. Eu vou dizer que a massa específica, que é esse ρ, é massa sobre volume. Esse cara você chamava antigamente de densidade. Nós vamos evitar de usar essa palavra aqui. Ainda que não esteja de todo errado, alguns livros chegam a utilizar a notação densidade e densidade relativa. Nós vamos preferir chamar de densidade a massa específica em relação a um parâmetro. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso.
Então eu vou chamar esse cara sempre de massa específica. Então eu tenho aqui a massa específica, que é massa sobre volume. Opa, massa sobre volume. Volume é quem? Volume é a área desse volume de controle vezes distância, certo? Então eu substitui volume por área vezes distância. Então a massa específica é massa sobre volume, que é a área sobre distância. Mas quem que é a distância? Opa, essa distância aqui, se o meu escoamento tem velocidade uniforme, é velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo para se deslocar. Então eu posso substituir este ΔX por velocidade vezes tempo. De novo, está aqui o vel. Sempre que eu falar vel é velocidade, sempre que eu falar v, ele é volume. Então aqui o volume virou área vezes ΔX vezes distância e a distância virou velocidade vezes tempo. Massa dividido por tempo. Eu posso transformar isso em m ponto. Lembra que eu falei? Massa dividido por tempo é m ponto, por ΔT, melhor dizendo. Massa dividido por tempo é m ponto, dividido por A, dividido por velocidade. Vou organizar isso tudo isolando massa ponto, ou seja, vazão mássica, que é esse m ponto. Então, a vazão mássica, o que é a vazão mássica? O quanto de massa está passando por uma superfície em função do tempo é igual a ρ, que é a massa específica do fluido que está escoando, a área do escoamento, vezes a velocidade do escoamento. Atentou para esse cara? Então eu vou vir e vou substituir aqui, ó, m ponto e m ponto, ok? É isso que eu faço agora, ó. Então eu tenho a mesma expressão que estava lá na outra folha, dm, volume de controle, sobre dt, igual a esse cara todo. Eu substituí esse cara todo por m ponto, ponto 1 menos m ponto 2. Então, a variação total da massa no volume de controle é igual a taxa de massa de entrada menos a taxa de massa de saída. Só que essa taxa de massa, de variação da massa, ou seja, que a minha vazão mássica de 1 vai ser o quê? ρ1, área 1, velocidade 1. O fluido que entra em 1, a área da entrada 1 vezes a velocidade de entrada 1, menos o fluido que sai em 2, a massa específica que sai em 2, área 2, velocidade 2, ok? Este cara é a equação, então, de conservação de massa. Olhem que bacana, a equação de conservação de massa para um sistema aberto. Então, se eu tenho um sistema aberto, esse cara vai ter que ser respeitado. Até onde isso nos levará? Isso nos levará aqui, ó. Se o regime é permanente, então o meu fluxo não pode mudar. Olhem só, se o meu regime é permanente, se aqui dentro eu tenho volume de controle permanente, a massa específica dele não pode mudar. Se a massa específica dele não pode mudar, não pode aumentar a massa em relação ao volume, como está acontecendo aqui neste desenho. Ou seja, o que está acontecendo aqui neste desenho não é um regime permanente, ok? Então, se eu tenho regime permanente durante o tempo, durante a passagem do tempo, a massa específica aqui dentro do meu volume de controle não pode mudar, logo a variação líquida tem que ser igual a zero. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o que entra tem que ser igual ao que sai, se o regime é permanente. Se o que entra é igual ao que sai, este cara vale zero, ou seja, esse cara vale zero, logo isso aqui vai ter que ser igual a isso. Logo, isso aqui tem que ser igual a isso, olha. Se o regime é permanente, esse cara tem que ser igual a zero, esse cara aqui vai ser igual a isso, porque aqui vai estar zero, passa para cá positivo, então vou ter essa expressão aqui. Perceba que essa expressão foi toda desenvolvida para uma entrada e uma saída. E se eu tiver 5 entradas e uma saída? Somo todo mundo na entrada, tem que ser igual a todo mundo na saída. Então, para I entradas, igual a J saídas. Eu faço somatório na entrada igual ao somatório na saída. Então, está aí a formulação para a conservação de massa para um sistema aberto. Ok? Moleza, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então, é isso que essa aula que te tem a dizer, ok? É isso
que a gente vai conversar. A gente precisava desse conhecimento para, na próxima aula agora, descrevermos a primeira lei para um volume de controle. Ok? Então vamos seguir nisso nas próximas aulas. Muito obrigado por você ter assistido. De novo, críticas, comentários, sugestões, de todas as formas possíveis, sendo dando like ou dislike, comentando no YouTube, ou mandando um e-mail para mim ou pelos demais mecanismos de comunicação que possuímos. Um forte abraço a todos. Bye, bye.